O poder da mente, o segredo escondido do efeito placebo e da autocura. Já imaginou se sua mente fosse capaz de curar seu corpo? Se aquilo em que você acredita pudesse reescrever sua biologia? Parece coisa de ficção científica, mas não é. A ciência já provou que o simples ato de acreditar pode desencadear mudanças reais no organismo. Esse é o chamado efeito placebo. E se eu te disser que isso vai muito além de comprimidos de açúcar, que sua mente não apenas pode enganar o corpo, mas também programá-lo para se curar, para crescer e até mesmo para reverter doenças? O Dr. Joe Dispenza levou essa ideia a outro nível. Após sofrer um acidente que poderia tê-lo deixado paraplégico, ele usou apenas sua mente para se recuperar. E acredite, isso não é um caso isolado. Neste vídeo, vamos explorar como seus pensamentos moldam sua realidade e como você pode usar isso a seu favor. O que é o efeito placebo? Imagine que você está participando de um experimento. Os médicos te dão um comprimido, dizendo que ele é um remédio poderoso para a dor. Você toma, e minutos depois a dor começa a desaparecer. Mas aqui está o segredo. O comprimido era apenas açúcar, nenhum princípio ativo, nenhuma substância química. Só a sua crença foi suficiente para gerar uma resposta no seu corpo. Esse é o efeito placebo, um dos fenômenos mais fascinantes da medicina. Ele acontece quando uma substância inerte, como uma pílula de farinha ou uma injeção de solução salina, produz um efeito real, simplesmente porque a pessoa acredita que está recebendo um tratamento de verdade. A ciência tem inúmeros exemplos disso. Em um estudo famoso, pacientes com dor intensa no joelho passaram por uma cirurgia fictícia. Os médicos apenas faziam um pequeno corte sem realmente operar. O resultado? A dor desapareceu em muitos deles, assim como teria acontecido se tivessem passado por uma cirurgia real. Mas aqui vem a grande questão. Se o placebo pode enganar o corpo ao ponto de aliviar dores e até curar doenças, será que podemos aprender a usar esse efeito de forma consciente? E mais, será que o oposto também é verdadeiro? Será que crenças negativas podem prejudicar nossa saúde? Essas são algumas das perguntas que Joe Dispenza se propôs a responder. No próximo capítulo, vamos entender como a ciência explica esse fenômeno e como você pode ativar o efeito placebo sem nem perceber. O efeito placebo não é apenas um truque da mente. Ele tem bases científicas sólidas. Estudos mostram que quando acreditamos que um tratamento funcionará, nosso cérebro libera substâncias químicas que produzem efeitos reais no corpo. Entre elas estão neurotransmissores como a dopamina e as endorfinas, que reduzem a dor e promovem o bem-estar. Mas a influência da mente vai ainda mais longe. O Dr. Joe Dispenza cita experimentos que comprovam como nossos pensamentos podem alterar nossa biologia. Em um estudo realizado com voluntários, cientistas pediram que um grupo visualizasse mentalmente o ato de levantar pesos, sem de fato tocar nos equipamentos. Após algumas semanas, esse grupo apresentou um aumento de cerca de 13% na força muscular, apenas pela ativação cerebral. Outro estudo mostrou que pacientes que tomavam placebos, mas acreditavam estar recebendo medicamentos antidepressivos, apresentavam mudanças reais em seus níveis de serotonina, um neurotransmissor crucial para o humor. Isso significa que a mente pode reorganizar nosso funcionamento inteiro sem necessidade de estímulos externos. E se isso funciona para o bem, o contrário também é verdadeiro. O efeito nocebo acontece quando alguém acredita que algo ruim vai acontecer, e essa crença gera sintomas reais. Se um médico diz a um paciente que ele sofrerá efeitos colaterais ao tomar um medicamento, mesmo que seja uma pílula de açúcar, esse paciente pode realmente apresentar os sintomas esperados, como dores de cabeça ou náuseas. Joe Dispenza argumenta que nossa mente está o tempo todo programando o nosso corpo. O que você pensa com frequência pode se tornar realidade, seja para a cura ou para a doença. Mas será que é possível aprender a usar esse poder de forma consciente para transformar sua mente e sua vida? No próximo capítulo, vamos falar sobre como Joe Dispenza usou essa ciência para se recuperar de um acidente devastador e o que podemos aprender com essa história. Em 1986, Joe Dispenza sofreu um grave acidente enquanto participava de uma competição de triatlo. Um carro o atingiu em alta velocidade, lançando-o ao chão com uma fratura grave na coluna. Os médicos foram diretos. Ele precisaria de uma cirurgia arriscada para reconstruir sua coluna com hastes de metal.
e mesmo assim, talvez nunca mais conseguisse andar normalmente. Diante dessa perspectiva sombria, Dispenza tomou uma decisão radical: não faria a cirurgia. Em vez disso, ele decidiu testar na própria pele tudo o que sabia sobre o poder da mente. Durante 6 meses, passou horas por dia visualizando sua coluna sendo reconstruída, sentindo-se saudável e forte. Ele evitava qualquer pensamento negativo, concentrando-se apenas na cura. O resultado? Contra todas as previsões médicas, em menos de 3 meses, ele voltou a andar sem nenhuma intervenção cirúrgica. 6 meses depois, já estava de volta ao trabalho. Sua recuperação parecia um milagre para a medicina tradicional, mas para ele era a prova viva de que a mente pode reprogramar o corpo. Esse episódio foi o ponto de virada que o levou a dedicar sua vida ao estudo da neurociência e da plasticidade cerebral. Ele queria entender como a mente poderia influenciar a biologia e se outras pessoas poderiam replicar esse tipo de cura. Mas como essa experiência se traduz para a nossa realidade? Será que qualquer pessoa pode se curar apenas com a força do pensamento? O que a ciência diz sobre isso? No próximo capítulo, vamos explorar os fundamentos científicos por trás da autocura e como podemos começar a aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia. Se há algo que a ciência moderna comprova, é que nosso cérebro não é uma estrutura fixa. Ele pode ser reprogramado ao longo da vida, um conceito conhecido como neuroplasticidade. Antigamente, acreditava-se que nascemos com um número limitado de neurônios e que, conforme envelhecemos, essas conexões apenas se deterioram. As pesquisas recentes mostram que o cérebro é altamente adaptável e pode criar novas conexões neurais sempre que aprendemos algo novo ou mudamos nossos padrões de pensamento. E é aqui que entra o efeito placebo. Joe Dispenza explica que quando pensamos repetidamente em algo, estamos treinando nosso cérebro para aceitar aquilo como realidade. Se constantemente visualizamos saúde e bem-estar, nosso corpo recebe sinais químicos que reforçam esse estado. Por outro lado, se cultivamos pensamentos negativos e crenças limitantes, enviamos comandos que enfraquecem nosso sistema imunológico e aumentam os níveis de estresse. Um experimento interessante foi conduzido pela Universidade de Howard. Um grupo de pessoas foi instruído a imaginar que estava tocando piano sem encostar no instrumento. Após algumas semanas, os exames de imagem mostraram que as áreas do cérebro responsáveis pelo movimento dos dedos se desenvolveram da mesma forma que no grupo que realmente tocou o piano. Isso prova que o cérebro não distingue realidade de imaginação, apenas responde ao que focamos repetidamente. Joe Dispenza argumenta que podemos usar esse mecanismo para influenciar nossa saúde e bem-estar. Ao mudar nossos padrões de pensamentos, conseguimos impactar diretamente nossas células, hormônios e até nosso DNA. Isso significa que cada um de nós pode, em algum nível, se tornar o placebo e influenciar sua própria cura. Mas como podemos aplicar isso na prática? No próximo capítulo, veremos técnicas específicas que ajudam a ativar esse poder interno e como podemos usá-las no dia a dia. Agora que entendemos o impacto da mente sobre o corpo, surge a pergunta: como podemos usar esse conhecimento para transformar nossa saúde e bem-estar? Joe Dispenza propõe algumas práticas para ativar o efeito placebo de forma consciente. Primeira, visualização criativa. Nosso cérebro não distingue uma experiência real de uma imaginada com intensidade. Então, para reprogramá-lo, precisamos visualizar o estado desejado como se já fosse realidade. Isso significa criar imagens mentais vívidas daquilo que queremos alcançar, seja um corpo saudável, uma mente equilibrada ou uma vida mais plena. Um estudo da Cleveland Clinic mostrou que pessoas que apenas imaginavam estar treinando músculos ganharam força real, sem tocar em um único peso. O cérebro enviou sinais para o corpo agir àquele treinamento imaginário. O mesmo princípio pode ser aplicado na cura. Segundo, emoções e corpo trabalhando juntos. Não basta apenas imaginar um resultado positivo. É essencial sentir a emoção associada a essa transformação. Se você deseja saúde, deve experimentar internamente a sensação de já estar saudável. O segredo é ativar o circuito emocional
para que o corpo responda à nova realidade que você está criando. Joe Dispenza reforça que o sentimento é a linguagem do corpo. Quanto mais intensa for a emoção positiva que você associa a seu estado desejado, mais forte será a resposta biológica. Terceiro, reprogramação do subconsciente. Grande parte das nossas crenças e comportamentos são guiados pelo subconsciente. Para mudar padrões automáticos de pensamento, podemos utilizar o mindfulness e afirmações positivas. A repetição constante de novas crenças cria conexões neurais mais fortes e substitui os hábitos antigos. Por exemplo, cientistas comprovaram que pessoas que repetiam diariamente afirmações positivas tinham uma resposta imunológica mais forte. Essas práticas podem parecer simples, mas seu impacto é profundo. O mais importante é a consistência. Quanto mais treinamos a mente para um estado de bem-estar, mais esse estado se torna realidade. Agora, será que o efeito placebo funciona para todos? E quais são os desafios para aplicá-lo no dia a dia? No próximo capítulo, exploraremos os limites dessa abordagem e como superá-los. Agora que entendemos o poder do efeito placebo e como aplicá-lo, surge uma questão fundamental. Ele funciona para todos? E mais importante, por que algumas pessoas conseguem segurar enquanto outras não veem resultados? Primeiro, o papel das crenças e do ceticismo. O efeito placebo não funciona da mesma forma para todas as pessoas. O principal fator que determina a sua eficácia é o nível de crença do indivíduo. Se alguém experimenta a técnica com ceticismo, sua mente não ativa os mecanismos necessários para que a transformação aconteça. Por isso, um dos maiores desafios é a autossabotagem mental. Se você, no fundo, acredita que algo não vai funcionar, seu cérebro não desencadeará a reação esperada. É por isso que Dispenza enfatiza a importância da repetição e da prática contínua. Segundo, a influência do ambiente e das emoções negativas. Outro fator que limita o efeito placebo são os gatilhos emocionais e ambientais. Se você está cercado por um ambiente negativo, cheio de estresse e ansiedade, será muito mais difícil sustentar um estado mental elevado. O estresse crônico, por exemplo, ativa o sistema nervoso simpático e mantém o corpo em estado de alerta constante, impedindo a regeneração celular e a ativação de estados curativos. Portanto, para que o efeito placebo funcione, é essencial reduzir estímulos negativos, seja através de meditação, afastamento de influências tóxicas ou mudanças no estilo de vida. Terceiro, a consistência da prática. Outro desafio crucial é a falta de consistência. Muitas pessoas tentam a visualização ou a meditação por alguns dias, mas desistem antes que o cérebro tenha tempo de consolidar as novas conexões neurais. A ciência mostra que a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de mudar, exige repetição e continuidade. Portanto, o efeito placebo não é um truque mágico, mas sim um processo que requer disciplina. O ponto mais importante aqui é que não basta desejar uma mudança. É preciso incorporá-la diariamente até que ela se torne parte do seu ser. Agora que entendemos os desafios, chegamos à conclusão. Será que realmente podemos usar nossa mente para mudar nossa realidade? E qual é o limite entre ciência e espiritualidade nessa questão? Agora que percorremos toda essa jornada, a pergunta essencial permanece: você é o placebo? A ciência de Joe Dispenza nos mostra que nossa mente tem um poder muito maior do que imaginamos. Nossos pensamentos, emoções e crenças não são apenas reflexos da nossa realidade. Eles moldam ativamente nossa biologia, influenciam nossos comportamentos e determinam os rumos da nossa vida. Se nosso corpo responde a pílulas de açúcar e procedimentos falsos apenas porque acreditamos neles, o que aconteceria se começássemos a acreditar verdadeiramente em nosso próprio potencial de cura e transformação? O grande insight desse estudo é que não precisamos depender de fatores externos para nos curarmos ou mudarmos nossa realidade. Podemos assumir esse poder conscientemente, reprogramando nosso cérebro através da meditação, da visualização e do estado emocional adequado. Mas há um detalhe importante: o efeito placebo não é mágica. Ele exige prática, disciplina e um verdadeiro comprometimento com a mudança interna. A ciência já provou que nossa mente pode alterar a biologia do nosso corpo. A pergunta agora é: o que você vai fazer com essa informação? Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Agora, que tal colocar isso em prática? Experimente observar seus pensamentos, suas emoções
e a forma como você percebe sua realidade. Você pode se surpreender com o que vai descobrir. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe nos comentários. Você já viveu alguma experiência que comprova o poder da mente? Se você quer mais conteúdos que desafiem sua percepção de realidade, se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe nossos próximos vídeos. Estão aparecendo 2 vídeos na tela que vão te auxiliar em sua autodescoberta. Escolha um e nos vemos lá. Por hoje é só. Até o próximo vídeo. Tchau!